Olá, sou a Janara Pinheiro, sou psicóloga clínica, professora da graduação em psicologia aqui na Unifor. Eu faço parte do Laboratório de Pesquisa e Estudos em Psicanálise, Cultura e Subjetividade, o LAICOS. E a gente vai conversar hoje com a doutora Melissa Ourives, advogada e vice-presidente do IBDFAM, Seção Ceará. Olá, Melissa. Olá, Janara, é uma alegria estar aqui conversando com você. Olá a todos que estão nos assistindo. Quero dizer da felicidade de estar aqui nesta casa, na Unifor, representando o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, e aqui representando ainda mais a nossa comissão, que é a Comissão de Gênero e Violência Doméstica, da qual tenho a alegria de ser presidente e a Janara vice-presidente. E aí eu quero já começar conversando com você, Janara, dessa importância da ligação da psicologia e do direito, Porque muitas vezes a gente imagina que são áreas distantes, mas quando se trata de família, a gente percebe que o direito ele não consegue atuar de forma isolada no contexto familiar se não tiver de mãos dadas com a psicologia. Então, por isso, esse convite e essa parceria tão exitosa da psicologia com o direito na Comissão de Gênero, que é para falar de nós, mulheres, e muito bom que estejamos à frente nesse contexto familiar. Foi com muita alegria que a gente faz essa parceria, porque a gente vem problematizar as questões de violência de gênero contra a mulher, o lugar da mulher na sociedade, o lugar do homem na sociedade, da família, os filhos, as várias formas de constituição de família, muitas questões que o nosso laboratório de pesquisa, a gente está em instituições e no consultório também, a gente vê os adoecimentos, doenças psicossomáticas, muitas questões ligadas, e essa parceria com o direito, de acompanhar as famílias, é muito importante. E assim, eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente vai trazer algumas experiências da prática e eu venho com a questão da advocacia, eu não sei como acontece isso na clínica, mas no escritório a gente já chega com a demanda da família já desfeita. Muitas vezes o desamor, entre tantas outras, a questão que envolve o divórcio. E aí eu comecei a notar, nesses anos de atuação profissional, que se a gente parar para pensar, o começo do fim não é o divórcio. Na verdade, o começo do fim, que eu costumo muito falar isso, também sou professora de graduação e pós-graduação, e o começo do fim, a gente imagina que chegou no divórcio, a relação já está no final, mas na verdade a gente começa a ter indícios de que aquela relação já não está bem desde o namoro. E aí é um ponto que eu queria muito que a gente conversasse, Janara, porque eu percebo uma romantização das relações familiares, em especial da conjugalidade, dos relacionamentos amorosos, que a gente imagina que aconteça só no casamento. E quando, na verdade, a gente já sabe que acontece no namoro, E eu não sei como você percebe isso, mas eu vejo muito isso nos meus alunos, primeiro semestre, segundo semestre, que eles começam a namorar e aí, do nada, já estão com uma aliança no dedo. E aí eu queria entender um pouco como é esse cenário para a psicologia, tá? Por quê? Porque eu vejo que eles querem replicar regras do casamento no namoro, mas não tem maturidade para isso. E muitas vezes tem casais que querem replicar o namoro no casamento, o que de alguma maneira também é uma infantilização da relação. Exato. O que você pensa a respeito disso? É interessante porque estar com o outro exige um trabalho psíquico, e de maturidade. Então o namoro é um momento de conhecimento, conhecer o outro, as minhas imperfeições, as imperfeições do outro, o que eu preciso mudar. Ninguém muda ninguém, aquilo que a gente escuta falar, eu mudo a mim. E quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu enxergo coisas em mim, aspectos em mim que eu quero esconder de mim, inclusive. Então a gente não é o que
eu quero ser, é o que eu consigo sustentar ser, né? Então, às vezes, você entra muito realmente no namoro e, às vezes, o casamento, né? Assim, a gente vê, às vezes, o casal com crianças já adolescentes e os pais ali, a gente às vezes sendo pai é irmão do filho, não exerce autoridade, né? Então, como você falou, o namoro, querendo um namoro no casamento, que é uma outra forma, né? Mais amadurecida no casamento, porque exige responsabilidade afetiva e responsabilidade da vida prática, né? O deixar ir buscar na escola, coisas que é só um encantamento lá no início, que a gente fala dessa questão da romantização, da idealização, né? Então, quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu enxergo as minhas imperfeições, as imperfeições do outro, e eu preciso fazer esse movimento de fazer renúncias, né? Renunciar ao meu individualismo para estar com o outro. Às vezes eu faço programas pelo outro, com o outro, né? Então, a psicoterapia é interessante porque quando eu escuto e atendo adolescentes, o que você está buscando nesse namoro? E às vezes ele quer ser a outra pessoa, né? Ou então está se escondendo de si, ele se anula. Então, tem que ser uma relação a dois, porque na hora que um se anula, já não é uma relação. Uma relação, ela exige maturidade de um e do outro. E é muito interessante o que você está falando, porque a gente percebe uma questão de gênero, né? Porque nós, mulheres, nós fomos, assim, domesticadas para nos encaixarmos nas relações, né? Então, a gente percebe, por exemplo, assim, se a gente fizer um resgate da nossa mãe, das nossas avós, a gente começa a perceber que as mulheres elas eram doutrinadas, né, educadas para de certa maneira se adaptarem ao outro. E essa figura do outro, né, então, inclusive Simone de Beauvoir fala exatamente isso no Segundo Sexo, que nós mulheres estávamos como sendo sempre o espelho da expectativa masculina, né? Então, se a gente parar para pensar que as famílias, né, as relações conjugais sempre foram, de alguma maneira, esse encaixar de dados, na verdade, um mosaico, e que a mulher era que ela estava sempre se adaptando, a gente percebe que essa adaptação ao outro, num contexto familiar, é a mulher se adaptando ao homem, né, numa família heteronormativa, e se adaptando também ao contexto da maternidade, da conjugalidade. Então, nós fomos aquelas que fomos nos adaptando ao que era necessário e à imposição do papel da mulher na sociedade. E aí, quando eu vejo, por exemplo, essa geração que vem agora, eu sempre imagino que essa geração é uma geração mais liberta. E quando eu vejo uma geração que eu julgo uma geração mais livre do que a nossa, e percebo que eles estão usando uma aliança no namoro que corresponde a essa relação de fidelidade, a essa relação de exclusividade, que é muito voltada para o casamento, a gente começa a perceber que, na verdade, eles estão seguindo um bonde. Eles não estão autores da própria história, mas eles estão seguindo um fluxo de relacionamento dos seus pais, de relacionamento do que eles entendem, do que é colocado socialmente, e isso muito me preocupa. Por quê? Porque no direito a gente vem falando dessa responsabilidade afetiva, a gente fala hoje de contratos de namoro, então união estável, casamento, então essa pluralidade familiar, ela traz responsabilidade individual e da unidade familiar que está se construindo. E eu percebo que não há uma maturidade das pessoas e também um desconhecimento dessa possibilidade de responsabilidade jurídica pela afetividade, né? Então, você gerar expectativa no outro, né? No direito, a gente tem um princípio que é muito interessante, né? Que eu não posso andar, o venire contra factum próprio, mas de forma bem resumida, se eu estou tendo ações em um sentido, então se eu estou tendo ações de um noivado, marcando casamento, e aí de repente eu volto atrás, então isso nós já temos responsabilidade daquele
que sem qualquer anúncio, né, do nada, tá lá o casamento marcado, ou do nada tem lá um jantar de noivado marcado e de repente some. Isso já traz a possibilidade de uma indenização. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando se fala em responsabilidade, quando você falou de responsabilidade, de afetos, a gente já começa na seara jurídica a trazer essa possibilidade, inclusive, de indenização. É uma pena porque precisa chegar a esse ponto, né? De certa forma, mexer no bolso, né? Então, assim, tem escolhas que requer consequências na vida, né? E, assim, tem um preço para estar casado, tem um preço para estar separado, tem um preço para ter uma união estável, né? Então, assim, cada um não temos garantias de felicidade plena, porque não existe. A gente busca ser feliz, a gente tem que saber lidar com as imperfeições daquele relacionamento, buscar amadurecer, mas não tem... Tem decisões que eu tomo que não tem como eu voltar atrás. Então, assim, se eu estou no mar, né, assim, eu estou ali, eu preciso remar, continuar seguindo, e eu não consigo mais voltar atrás, né? Então, assim, quando você, por exemplo, até mesmo no namoro, né, acaba, né, ocorrendo uma gravidez, é um filho, né? E aí eu estou lembrando nessas questões mesmo de pensão, né? Então, assim, é uma violência contra a criança, é uma violência contra a mulher que engravidou, porque ela vai ter que mudar toda a vida dela, né? Então, assim, isso requer consequências e responsabilidades, né? Então, assim, e é uma responsabilidade afetiva que é construída. Então, da mesma maneira que a mulher, ela vai dizer, poxa, o filho vai ensiná-la a ser mãe, ela vai se reorganizar, né? Então, pro pai da criança, ele também precisa fazer esse movimento, entende? Né? Então, às vezes a gente vê o quê? A mulher, enfim, ela assume, e às vezes a gente tem que ter um certo cuidado com a naturalização. Não, a mulher fica com o filho, é dela e pronto, o homem paga ali. Então, não é dessa forma, né? Então, que a gente vê, inclusive, assim, muitas guardas compartilhadas, que na realidade são mães solos, né? Que é só no papel e que não está havendo um acompanhamento do pai no dia a dia, né? Então, a gente precisa, né, contextualizar, quando você falou, né, assim, que os namoros reproduz, a gente aqui, né, por exemplo... uma mulher aqui, um homem, ao se relacionarem, aqui é uma família, aqui é outra, então é uma terceira. Né? E no namoro, esse momento de conhecer, né, assim, de avaliar mesmo, né, assim, com as suas questões psicológicas, financeiras, né, porque se idealiza, não, ele vai conseguir o melhor emprego, vai dar certo, aí na hora que casa, paga as contas, peraí, mas ele não está pagando isso, ele não está pagando aquilo, né? Então, assim, o namoro é um momento mesmo de se conhecer, e eu tenho que entender que eu trago questões aqui que eu reproduzo, mas que eu transformo, né? Então, assim, eu estou atualizando questões dessa minha relação com o meu pai, com a minha mãe, mas o que é que eu posso transformar? E lembrando que é um outro momento histórico, cultural e social, o direito também se reformulou, né? Então, assim, questões de gênero estão sendo contempladas, estão sendo conquistadas, né? Porque esse homem também perde. Né? Então, a sociedade hoje em dia, a família está exigindo um lugar de um homem para acompanhar, de certa forma, as transformações da sociedade que a mulher provocou. Né? E aí eu faço um recorte assim que eu acho muito interessante, muito falando da questão do etarismo, que a gente sabe que no lugar da mulher existe, de alguma maneira, sempre um preconceito muito maior, né? Então, muito se vem falando, na verdade, de contrato de namoro. Né? Eu vejo alguns noticiários relatando que jogador tal de futebol fez um contrato de namoro, e aí as pessoas começam, e foi muito interessante porque a partir da reportagem de determinado jogador que realizou um contrato de namoro, nós tivemos um aumento significativo de contratos de namoro sendo registrados em cartório. E isso é um ponto que a gente precisa muito pensar. Porque lá atrás, no passado, nós tínhamos apenas como instituição familiar o casamento. Depois nós tivemos a construção da união estável.
Logo, quando se falou de união estável, nós tínhamos alguns critérios objetivos, né? 5 anos de relacionamento, depois baixou para 2 anos, que aquele casal tivesse filhos, que eles morassem sobre o mesmo teto, mas hoje a gente já não tem esses critérios objetivos, né? Então, quando é que a gente passa do namoro para a união estável? Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão numa união estável, mas já estão numa união estável, né? E aí é importante falar que não necessariamente todo mundo que mora junto, sobre o mesmo teto, está numa união estável. E o que eu acho muito interessante nisso, tá? Se a gente falar sobre um contrato de namoro, se a gente pega um casal, assim, de 2 pessoas, vamos colocar na faixa etária dos 20 anos, tá? Se a gente vê um casal, a gente logo imagina, né, por uma questão da jovialidade, que eles são um casal de namorados. Mas se a gente pega uma mulher dos seus 40, 50 a mais, né, ao lado de um homem, e aí fazendo um recorte realmente de uma relação hétero, a sociedade já entende que aquela mulher ela é casada com aquele homem. Por quê? Porque uma mulher 50 a mais, 60 a mais, já foi tirado dela a possibilidade de namorar. Mas essa mulher 50, 60 anos de idade, ela provavelmente já teve um relacionamento anterior, provavelmente ela já tem o seu próprio patrimônio, né? Então, para aquela mulher, é ideal que ela faça um contrato de namoro, como uma proteção da mulher. Então, uma proteção patrimonial. Por quê? Porque se ela vive em união estável, se ela vive num namoro, né, e ela quer namorar para ter uma proteção patrimonial para si e para os seus filhos, né, o ideal é que ela não tenha uma união estável. Mas a sociedade, o porteiro do prédio, né, o vizinho, vai olhar e vai dizer assim, nossa, ele acha inclusive que é sinal de respeito falar, olha, o marido da dona fulana de tal. Porque se falar que é o namorado da dona fulana de tal, 50, 60 anos, a sociedade entende que está faltando com respeito com aquela mulher. Uhum. E aí a gente faz o espelho inverso, né? É uma questão de gênero. Que é uma questão de gênero. Se a gente pega um homem dos seus 50, 60 anos de idade, certo? Que muito provavelmente, e a gente está falando de fatos reais da sociedade, ele está se relacionando com uma mulher mais nova. Muito provavelmente, se for uma mulher bem mais jovem, de uns 30 anos, 25 anos, por exemplo, tá? A própria sociedade vai olhar para esse homem e vai falar, nossa, olha como ele se deu bem, ele tá com uma novinha ali do lado, e já vão achar que é namorada. Então a gente começa a perceber que a visão social é uma visão preconceituosa e etarista com relação à mulher. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção. Porque se a gente olhar pela faixa etária, essa mulher, 40, 50, 60 anos, que ela já tem o seu patrimônio próprio, né? Que ela quer uma proteção patrimonial para si e para seus filhos, né? É o ideal que ela faça um contrato de namoro, independente da idade e da pessoa com a qual ela está se relacionando. Porque no namoro o patrimônio não se comunica, na união estável sim. Então isso é importante a gente levar em consideração. Por outro lado, se a gente imagina, tá, que é uma mulher dos seus 20, 30 anos, que ela passa a ter um relacionamento, um namoro de 10, 15 anos com um homem mais velho, a depender da construção dessa relação, certo? Essa mulher, ela precisa também de uma proteção, muitas vezes de continuidade ou de fim daquela relação, tá? Por quê? Porque a gente sabe que ainda nos dias de hoje temos homens que de certa maneira, ainda reproduzem esse machismo que ele é de fato estrutural, que muitas vezes, e eu vejo isso sempre, mulheres que abdicam do seu lado profissional, que se submetem muitas vezes até num namoro. E que é uma violência patrimonial. Com certeza. E que se submetem até num namoro de, por exemplo, assim, eu não vou trabalhar em tal lugar porque fulano de tal, ele não quer, ou então isso é verbalizado. Então são os acordos que são feitos nos relacionamentos, tá?
que muitas vezes vão se replicando no casamento e que não dá certo. Dá vontade de chegar e falar assim, eu conto ou você conta, que isso está fadado ao fracasso, porque a partir do momento que você abre mão de quem você é, das suas questões pessoais e profissionais, lá na frente você vai se sentir credora do outro. Exatamente. E vai cobrar. E o outro vai dizer assim, ah, mas foi você que também quis, você que também escolheu. Então isso é importante da gente falar, não é para todo mundo que o contrato de namoro ele vai ser bacana. E o que eu chamo a atenção também, Janara, que às vezes de um namoro ele se transforma numa união estável e não tem um virar a chave. Ah, não, a partir de agora... não, tá acontecendo. Não acontece isso. Olha, agora a gente vai de mãozinha dada lá no cartório fazer uma escritura pública de união estável. Isso é raro. No Brasil, o que acontece? Nós vamos juntando as escovas de dentes, vamos dividindo as despesas e do nada você está numa união estável. E isso é muito interessante porque como não tem uma regra objetiva, significa que cada caso vai ser analisado dentro do Poder Judiciário, das provas que eu vou produzir. Então, eu posso ter um contrato de namoro, mas ter uma realidade de união estável. E do nada se transformou de namoro para união estável. E aí a pergunta que se faz, o que vai prevalecer? O contrato ou a realidade? Vai prevalecer a realidade. E isso a maioria das pessoas não sabem. Elas pensam que estão protegidas por um papel e que, na verdade, essa proteção é até quando o papel for a realidade, for de fato um namoro. E é interessante que no consultório eu escuto, né, os lutos, os sofrimentos, né, que estão por trás disso tudo aí, né, das reconfigurações familiares, de relacionamento, a grande... que exige uma maturidade, você tem o primeiro casamento, segunda união estável, filho daqui, filho da... Então, assim, uma realidade com os enteados, né? Então, assim, que a gente vê que tem situações que, quero me separar para poder não ter problema. Outros problemas você vai ter, outras conquistas você vai ter. Então, assim, não dá para se livrar de problema, né? Então, Freud é que vem falar, né? A maior fonte de sofrimento psíquico é a relação com o outro. Mas a gente faz parte do ser humano, da nossa constituição, conviver com o outro. Um bebê só se desenvolve se tiver ali o psiquismo da mãe. Né? Então, a gente precisa estar no outro, né? Com o outro, na realidade. Então, é interessante porque exige um novo lugar. A gente está aqui falando, né, de violência contra a mulher, mas que também serve para proteger, né, o lugar que a sociedade está exigindo desse homem. Né? Então, os homens entenderem também, né, que se exige deles um lugar, né, que ele está numa outra relação com essa mulher, entende? A gente percebe que a sociedade ela está convocando esse homem a cuidar mais, a participar mais. A gente fala, né, de uma paternidade com responsabilidade afetiva, a gente fala... né, de uma guarda compartilhada, que realmente seja compartilhada, né? A gente vê aí essa sociedade convocando, porque historicamente o homem é cuidado, né, assim, pela filha, pela mãe, pela esposa, né? E a mulher, ela quer um homem mais maduro botar com ela, porque, né? E aí a gente também vê, lógico, né, não podemos generalizar, mulheres também com discurso machista, porque querem, eu trabalho, mas a maior renda é dele, eu quero que ele pague isso para mim, e isso traz um certo sofrimento que aparece, né, no consultório, assim, eu me sinto objeto, eu não estou conseguindo me realizar profissionalmente, né? Então, muitas mulheres não reconhecem, né, estar vivendo violência doméstica dentro da própria relação conjugal, né? Então, não está feliz, não está... E aí começam as infidelidades, que teve uma geração anterior que era tudo bem, era sinônimo de quê? De machismo, do homem ter muitas mulheres, né? Historicamente, a gente vê uma sociedade que, assim, era claro, a mulher da família e as mulheres, né, de satisfação, né, sexual, enfim. E aí, está aqui, né? A mulher, hoje em dia, né, também convocando... Tem várias formas. Se você está na monogamia, né? Então, assim, lealdade é um dos dois ali, que é uma monogamia, que é lealdade, mas tem outras formas de relacionamento, né? A questão relacionamento aberto,
Que aí a gente vê também, às vezes, um certo machismo, por quê? Até nos relacionamentos abertos, né? O homem, ele com mais mulheres, mas já chegou ao consultório, né? Assim, também, quando a mulher passa a ter mais homens, isso é estranho para ele. Então, é como se, né, o relacionamento aberto funcionou até quando era para ele, mas quando eu quis ter, entendeu? É aberto só para um lado. Né? Uhum. Então, a gente precisa, né, assim, entender essas questões que o homem ele está sendo convocado, né, a acompanhar, né, as transformações da sociedade, e ele ganha com isso. Né? Então, os homens, como você fala assim, uma sociedade que tem mais liberdade, mas também uma sociedade que está bem perdida, no sentido assim, referências, né? Você, quando sabe dos seus direitos, isso é libertador, tem lei, né? Isso você não precisa estar sofrendo, né? Tem lei, não, é isso e pronto, né? Formalizar, mas a mulher tem esse direito de se divorciar, né, e ser respeitada, porque a gente sabe de uma sociedade em que a mulher não era respeitada, como você, e agora ela pode reconstruir a família dela, né, porque antes a mulher até se divorciava, se separava, mas só vivia a maternidade. Ela vivia o luto do ex-marido então, assim, vivo. E ele estava com 2, 3, 4, de boa, isso era naturalizado, mas agora a gente tem, né, mulheres que conseguem, né, até inclusive nulidade matrimonial, né, então assim, que isso é uma questão da religião, das religiões que existem, né? Então, assim, cada um com sua crença. Então, isso também está sendo discutido muito pelas religiões, entende? Mas já tem casos, inclusive, de nulidade matrimonial que é um critério muito rigoroso, analisado, mas que essa mulher ela pode se reconfigurar. Então, assim, que já estava fadada ao fracasso no namoro, tanto que, assim, não contraiu o matrimônio, porque já não existiu lá na época do namoro, né? Então, até isso está se reconfigurando, entende? Para a mulher ter essa possibilidade de reconstituir sua família, trabalha. A gente fala de uma dependência emocional, né? Então a gente sabe, tiveram estudos vários que mostraram, né? Assim, a mulher ela se submete a certas violências porque ela depende financeiramente, mas a gente já sabe que tem muitos que não dependem financeiramente, mas é uma dependência emocional, né? Então, do que fala essa dependência emocional? Que a gente fala das relações tóxicas ou abusivas, né? Que é justamente isso, né? Na realidade, é uma pessoa que se autodeprecia muito e precisa do outro, né? Para poder ela sentir que ela está existindo, né? E quando ela se dá conta que ela cuida muito bem do outro e não está cuidando dela, e ela é a pessoa que melhor cuida dela, né? Então ela passa a não permitir certas violências, as microviolências que a gente fala, que são muito sutis, né? Nos relacionamentos. Então Foucault já fala, todo relacionamento tem poder, né? É uma relação de poder, mas a gente precisa, isso aqui está sendo adoecedor. Então essas relações adoecidas, né, isso chegam ao consultório e já está lá presente no namoro. Né? Então, essa idealização, né, tem a ver muito com as questões narcísicas, porque você precisa investir em si e no outro. Na hora que você está investindo muito em si, no seu próprio individualismo, e não está aberto a se transformar para estar com o outro, isso pode ser adoecedor. Né? E na hora em que eu me anulo demais, eu estou muito para o outro, isso também pode trazer prejuízos para a relação, e a gente está lembrando para a família, né? Porque as crianças, os adolescentes, os filhos, né? Porque é interessante isso, que às vezes a mulher se divorcia e são os filhos que não querem a mãe com outro homem, né? Mas ou o pai também, né? Que às vezes a gente também percebe isso. E aí, Janara, assim, eu tenho 2 questões que eu acho, assim, cruciais a gente conversar, que uma delas é o não dito, o não falado, sabe? Eu percebo muito que desde o namoro e aí nessas construções da relação, as pessoas elas têm muitas vezes um silenciamento das suas vontades, tá? Então assim, existe uma dificuldade de falar de questões financeiras,
existe uma dificuldade de falar dos desejos e a gente começa a perceber que esse silenciamento na conjugalidade faz com que as expectativas da relação, elas sejam vivenciadas de forma isolada. Então, a mulher está lá numa expectativa daquele relacionamento, o homem está lá na expectativa daquele relacionamento e a realidade é como se fosse um terceiro elemento que não está ali de acordo com a vontade dos dois. E aí você falou de uma coisa muito interessante da monogamia e essa monogamia ela é uma questão cultural, né? Muitas vezes existem algumas pessoas que defendem que no direito e que no casamento existe um princípio da monogamia. Não, na verdade não existe um princípio da monogamia. A monogamia ela é uma construção cultural. O que se fala no Código Civil é o dever de fidelidade. Mas se a gente parar para pensar, o que é fidelidade nos dias de hoje? Certo? Será que a fidelidade hoje, existe uma fidelidade virtual? Então, a gente já começa a caminhar por uma expectativa não de fidelidade, mas de lealdade. E aí, quando você falou de relacionamentos abertos, e aí me chamou a atenção, porque muitas vezes já fui procurada para casais que fazem contratos antinupciais, né? Vão se casar, fazem um contrato pré-nupcial, em que ali eles declaram de forma muito clara que naquela relação que será um casamento, porque eles vão casar, a fidelidade é a lealdade. Então, eles colocam de forma muito clara que ali não há o exercício da monogamia. Por quê? Porque lá na frente, né, e é uma mudança sempre muito rápida das relações familiares e a jurisprudência e a doutrina vai acompanhando de forma muito particular isso, pode ocorrer uma indenização pela traição. E aí, se eu já coloco no meu contrato pré-nupcial que aquela relação ela vai ser baseada na lealdade, ou seja, no diálogo construído daquela relação, tá? E que aquelas pessoas podem manter relacionamentos paralelos. Então, o que é acordado não sai caro e nem sai barato. Ele é o que está sendo ajustado entre o casal. Só que as pessoas têm dificuldade de verbalizar isso, né? Você imagina, se as pessoas têm dificuldade de verbalizar questões financeiras, imagina desejos de se colocar numa relação. Então, o que a gente começa a perceber é que essa geração é uma geração que são os nossos filhos, as nossas filhas, que já vem construindo um diálogo diferente com os pais, com as mães, de poder falar. Então, nós somos a primeira geração, por exemplo, que pedimos desculpa para os nossos filhos. As gerações anteriores não haviam pedido de desculpa quando o pai ou a mãe erravam, lembrando que os pais são humanos, também erram, né? E a nossa geração já reconhece o erro. Então, os nossos filhos serão, de fato, uma geração que vão construir um diálogo melhor com o outro, porque já tem o espelho do diálogo em casa com os seus pais, né? Então, só para deixar muito claro que dentro do direito a gente já tem essa possibilidade de ter a regra do casal. Então, a gente fala o código do casal. Então, naquela relação não será a monogamia o estabelecimento da regra daquele casamento. E isso é muito interessante porque a gente já pode, por exemplo, estipular num pacto antinupcial situações assim, e aí é de fato uma questão de gênero, né? Imagina a seguinte situação, um casal que por algum motivo profissional daquele homem vai mudar para uma outra cidade. E aquela mulher ela vai ter que se reconstruir profissionalmente. Pode dar certo, pode dar muito certo, mas pode dar errado? Com toda certeza, pode também dar errado. E se há o rompimento daquela relação? E aquela mulher que teve que encerrar o seu aspecto profissional aqui. Então, isso a gente já pode colocar num pacto antinupcial. Então, olha, eu fiz um pacto de um casal que ele, médico, ia fazer a residência num outro estado. Ela, recém-formada em Direito, inclusive, tinha sido minha aluna, e ela ia estudar para concurso. Então, vamos lá, estudar para concurso. Eu tenho como programar quando eu vou passar? Não tenho.
nem tenho como saber se eu vou passar, né? Construir uma carreira profissional na advocacia em outro estado. Pode dar certo, pode não dar. E ela estava indo para acompanhar o futuro marido. E fizemos um pacto ali antinupcial de regras que, caso ocorra o divórcio, um determinado tempo, ele já antecipadamente já estava ali se comprometendo ao pagamento da pensão alimentícia para ela, para que ela refaça, né, ressignifique, refaça a vida dela a partir de um rompimento. E isso é muito bacana quando a gente faz antes do casamento, porque a gente só tem amor. No fim do casamento, a gente tem o desamor. A gente tem a moeda inversa, né? A gente tem já a desilusão estabelecida, a gente já tem o fim decretado. E aí eu acho muito interessante, porque muitas vezes as pessoas chegam no escritório e falam assim, a gente já foi até para terapia de casal. E normalmente procuram terapia de casal no fim. Não procuram terapia de casal quando começaram a perceber as divergências do crescimento individual naquela relação. Então, até isso a gente percebe o caminho inverso. Porque normalmente, somente se, né, no campo da suposição, aquelas pessoas procurassem terapia para aquela unidade, né, da conjugalidade, antes do desamor, antes da falta total de respeito, talvez o fim não acontecesse. E eu não sei se você percebe isso, mas eu vejo muito isso. Olha, a gente até na terapia foi, ou seja, o que a terapia não resolveu, vai ser agora aqui no judiciário que a gente vai resolver e a gente vai encerrar essa relação. Então a gente começa a perceber, mais uma vez, o começo do fim. Se tivéssemos a possibilidade, a maturidade e esse despertar de consciência de que a terapia de casal, ela pode ser feita e deve ser feita no início, seria outro fim que a gente poderia visualizar para aquela conjugalidade. É muito importante esse contrato pré-nupcial que você fala, porque eu também acompanho, né, assim, situações que chegam muito ao consultório, né, de divórcio, aí pede para acompanhar a criança, o adolescente, ou então, né, ele que está se reconfigurando, ela. E, assim, é muito comum esse discurso, não, mas só eu trabalhei, então, assim, né, isso aí que você falou, né, assim, passei 10 anos, outro, e ela abriu mão, estava listando para o concurso e tal, e na hora que vem um divórcio, ela tem patrimônio? Não, só eu trabalhei, né, então não é vista essa moeda invisível, né. E aí, no caso, isso é um casal que não tinha filhos, mas ela estava ali, né? Ela estava abdicando da carreira profissional, ela se mudou. E é uma moeda invisível para ela estar naquela relação, né? E quando vem os filhos, né? Assim, o que a mulher renuncia de trabalho para poder acompanhar a educação dos filhos, se, né, os filhos ficarem com ela, né? Toda a forma que ela tem que se reconfigurar. Então, essa moeda invisível também né, é muito importante, que isso causa sofrimento. Né? E aí, quando isso é visto, mas ela tem direito, ela estava casada, ela abriu mão disso. Então, como o contrato pré-nupcial ajuda o homem, lá naquela época, né, assim, era isso que eu estava combinando com ela, eu vou manter esse acordo. Isso é ser leal, né? Então, isso é ser leal, né, de honrar, né, esses acordos, né, que é necessário para se manter. Né? Sim, E assim, e isso traz uma nova visão daquilo que você estava falando, dos papéis das relações conjugais, né? Então, fazendo uma analogia assim, até um pouco infantil, mas se a gente for parar para pensar das mudanças que nós vamos tendo no decorrer da vida, aí eu faço uma analogia com o fio de cabelo, por exemplo, né? Se o fio de cabelo, ele muda conforme os hormônios, conforme o envelhecimento do próprio corpo, e o fio de cabelo é uma coisa assim simples, que a gente pode, inclusive, de acordo com a nossa vontade, manuseá-lo da forma com que a gente quer. Então, a gente tem esse poder, né, hoje. Mas quem nós somos também vai mudando durante a relação. Então, a gente imagina um casamento assim de 40 anos, né? Que a pessoa se casou aos 20 anos. Aos 60 anos, aquele homem não é mais aquele dos 20 anos, aquela mulher não é aquela mulher
de 40 anos atrás. E o que acontece muito nas relações e que eu percebo bem? As pessoas vão mudando, como vai mudando o fio de cabelo, como vai mudando tudo, né? As pessoas vão mudando e o outro não vai acompanhando a mudança. Ainda está apegado ao passado. E o que a gente tem é o presente. Então, a gente não tem como mudar o passado, como você disse, a gente não tem segurança nenhuma no futuro, porque assim, quanto tempo o tempo tem? Não sei, a gente só tem um tempo de hoje. E as pessoas não vão acompanhando essas mudanças. E quando não vão acompanhando essas mudanças, elas já estão separadas dentro do casamento. Muitas vezes, as mães solo, né, que a gente fala, ela não se torna uma mãe solo depois do divórcio. Então, muitas mulheres, muitas mães já exercem uma maternidade solo durante o casamento. E aí eu tenho também um outro contraponto que eu acho interessante da gente falar, que a gente vem falando muito do papel do homem na relação, certo? Mas vamos imaginar que dentro dessa relação houve essa moeda invisível da mulher se dedicar exclusivamente ao cuidado dos filhos, à maternidade, certo? E aquele homem fez o papel de provedor, né? Do pai participativo, né? Ai, que bacana, ele está participando. Aí o que acontece? Com o divórcio, aquela mulher quer que aquele homem vire o super pai, que ele não foi durante o casamento, porque ela exerceu a maternidade sozinha, sem ter consciência dessa dinâmica familiar, sabe? Então, mais uma vez eu volto àquele ponto. As pessoas não constroem diálogos sinceros durante os relacionamentos. Então, aquela mulher, ela nem se percebe numa maternidade solo, ela se percebe, na verdade, essencial para aquela conjuntura familiar, se sente credora daquilo e aí, no final, no divórcio, ela quer cobrar. Mas o outro fala, não, peraí, eu não estou te devendo isso. E olha que eu não estou falando de questão patrimonial, eu estou falando de investimento familiar, sabe? E tudo isso, mais uma vez falando, não há construção do diálogo. Então, a gente começa, tem um livro que eu li, que eu gostei muito, da Anne Sui, a gente mira... No amor e acerta na solidão. A gente mira no amor e acerta na solidão, né? Então, na verdade, se a gente não constrói um diálogo solitário de quem nós somos, quem é a mulher que eu sou nessa relação, como eu quero me portar nessa relação porque está de acordo com quem eu sou. Se a gente não tem esse despertar de consciência, como é que a gente vai dialogar com o outro? Então, são silenciamentos, o silenciamento do homem, o silenciamento da mulher, e que bom que os nossos filhos, né, a partir desse nosso despertar de consciência, não serão pessoas silenciadas, são pessoas que vão conhecer as suas emoções e vão poder se colocar num relacionamento de forma assertiva, sem se anular pelo outro. E é interessante que quando está junto, né, se tem o mesmo objetivo, né? Mas na hora que uma parentalidade não está sendo vivida ali, né, naquele casamento, e aí os objetivos vão, mas eu quero mais isso, eu tenho que ter as crianças, né? Então, assim, aí vai se separando mesmo dentro daquela relação. Né? Na verdade, então, deveria ser os mesmos objetivos, exatamente. Às vezes nem então, são. Assim, aí, no início, tô falando lá, no início do namoro, né, casar, formar família, tudo ideal, né? Na hora que vai a realidade sendo atravessada, aí a parentalidade já... Né? Porque existe uma conjugalidade, existe a parentalidade, né? Que aí requer uma maturidade psicológica, assim como o cabelo, você fala, o nosso psiquismo, ele precisa também amadurecer, né? Que a gente às vezes vê. Tanto que a gente fala, a gente vê o avô às vezes competindo com o neto, né? Um pai competindo com o filho, não tem uma atenção que você dá para ele. Peraí, eu dou atenção para ele como mãe, para você como mulher. Então o homem, né? Assim, aquela história, quanto mais... pai a criança tiver, mais mulher o homem vai ter, entende? Né? Então, quanto mais ele estiver presente como pai, mais mulher o pai, que é o homem, vai ter. Vai ter. Né? Então, assim, quando lá no namoro, a idealização, né? Então, assim, aí é um objetivo só. Na medida que a convivência vai vindo, aí os objetivos, né? Até da parentalidade. Não, eu faço isso, você faz aquilo. Não, aí vai se distanciando. Então, essa questão dos objetivos vão mudando. Mas peraí, é uma relação a dois, é uma vida a dois, né? Então aí um está se sobrecarregando, geralmente é a mulher que sobrecarrega, né?
E aí a gente vê o quê? As mulheres sendo medicalizadas, silenciadas, né? E chegando também, as doenças psicossomáticas estão aí, né? Os cânceres, as doenças autoimunes, né? Então a gente vê que é uma forma de violência contra a mulher, o próprio adoecimento, né? Se adoece de uma maneira contemporânea, né? É interessante lá na época do Freud, né? Quando ele foi atender as histéricas eram aquelas mulheres que elas adoeciam porque não trabalhavam, eram muito inteligentes e elas não podiam trabalhar. Hoje em dia as mulheres já adoecem porque trabalham demais, né? E aí assim, e a mulher, tem mulheres, né? A gente não pode generalizar e a gente trabalha com caso a caso, né? Eu quero uma monogamia, eu quero isso, com a crença religiosa, com o tipo de relação, a gente tem que lembrar disso, que é de acordo com a realidade da pessoa, né? Assim como o direito, vocês procuram, né, olhar o caso a caso, né? Então a gente precisa lembrar, né, que hoje em dia as mulheres estão adoecendo porque estão suportando e o corpo vem e acaba sendo um palco onde elas externam um sofrimento que está sendo silenciado e ela não se percebe. Né? E assim é importante falar, porque muitas vezes fala assim, aumentou o número de mulheres adoecidas. E aí é um ponto muito interessante, até porque vocês que estão assistindo a gente, vocês não estão vendo, mas nós estamos 2 mulheres aqui, mas temos 3 homens que estão aqui ouvindo a nossa conversa, né? E eu acho muito interessante o seguinte, porque assim, nós mulheres procuramos ajuda. Os homens, na grande maioria das vezes, né, não procuram ajuda, nem vão a médicos, né? Então a gente ainda vem de uma geração que, nossa, você tem que implorar para que aquele homem faça um check-up. Então imagina um homem reconhecer que, ou ele buscar ajuda de um psiquiatra para ter um diagnóstico de depressão e de ansiedade. Então a gente também tem isso, né? Como os homens têm essa dificuldade de olhar para o seu adoecimento, quem dirá olhar para o adoecimento do outro, que no caso é a mulher. Então, nós mulheres estamos realmente num aumento significativo das doenças e também porque buscamos ajuda. E isso é importante de falar, porque nós temos um crescente aumento das redes de apoio, nós temos as mulheres que buscam esse cuidado, porque já que ela está sempre nessa função de cuidar, ela também busca ser cuidada, não dentro do ambiente familiar, mas pela medicina, né? Pela psicologia. E isso os homens, na grande maioria, ainda não fazem, né? E eu chamo a atenção para isso porque, às vezes, fica parecendo que quando nós estamos sempre falando de uma questão de gênero, nós estamos buscando uma separação de gênero, que na verdade não é. A gente tem uma construção conjunta dos seres humanos, né? Então, quando a gente fala de uma perspectiva feminina, de uma perspectiva masculina, não é de separar, mas de pensarmos em soluções que reduzam e, na verdade, que não exista mais, né, essa violência contra a mulher, mas para que não exista violência contra a mulher, é importante que esse homem, ele também seja cuidado. Porque se a gente pensar numa perspectiva que nós estamos falando aqui, do agressor, se ele não for tratado, ele não for cuidado, se ele não tiver a tomada de consciência, ele só vai mudar de vítima. Então, o que nós buscamos é um cuidado coletivo para que, enquanto seres humanos, independente de gênero, a gente se desperte do autocuidado e do cuidado do outro. Né? Então, eu estava aqui, a gente estava aqui conversando, aí eu olhei assim os rapazes andando aqui e falei, meu Deus do céu, eles devem estar pensando, Afe Maria, tiraram aqui o dia para falar mal dos homens, e na verdade não é, de forma alguma, até porque eu tenho 2 filhos, né? Então, é olhar para essa construção de crescimento conjunto e coletivo dos seres humanos, né? É interessante porque assim, eu tenho uma filha e tenho um filho. Né? Então, assim, e como eu sou responsável, né, de gerar respeito ao outro, né, de acordo com a questão, né, de gênero, mas por que tem que proteger? Por que você tem que ser protegido? Então isso é dentro de casa, né? E um aspecto que você trouxe é a questão da dívida, né? Assim, um casal, um se sente em dívida com o outro.
quando a gente no consultório, a gente escuta a dívida simbólica. Ah, né? sim. Então, assim, ele está me devendo dinheiro, esse patrimônio, mas às vezes está tudo ok. Mas eu abri mão disso, eu abri mão daquilo. Essa dívida simbólica, né? Que aí você precisa se trabalhar, né, psicologicamente, para não deixar o outro te adoecer e você resolver as suas questões. Nossa, então, isso... a psicoterapia, ela ajuda, né, tanto homens como mulheres. Essa dívida simbólica, ela é muito importante. Que aí tem a ver com a violência simbólica também, né? A gente tem lá os tipos de violência, né? A violência patrimonial, que acontece dentro do casamento e quando a mulher está na relação, ela não percebe que está sendo violentada. Né? Então, a gente vai vendo as desqualificações, né? Então, assim, às vezes no namoro, né? E assim, eu faço muitas intervenções clínicas quando o homem fala, mas ela tem lá o dinheiro dela, ela, né? Um exemplo, ela... Escuto muitos homens, né? No consultório eu recebo muitos homens e adoro, né? Assim, porque é importante porque ele repensa o lugar dele, né? Assim, olha, e fica um pouco às vezes perdido. Era mais fácil ser homem na época do meu pai, era mais fácil. E assim, é mais fácil, era mais fácil ser mãe também na época da minha mãe, né? Então, assim, quando você falou da gente escutar os filhos, é uma relação que, assim, não é mais aquela verticalidade, a horizontalidade, mas eu não posso perder a minha autoridade, a minha referência. Assim como dou aula na pós-graduação, na graduação, professor e aluno, né? Então, assim, eu escuto o aluno, eu aprendo com o aluno, né? Seja de pós ou da graduação, assim como eu escuto o meu filho, mas eu não posso perder a autoridade de professor, não posso perder a autoridade, né? Porque eu sigo regras institucionais, assim, eu sigo regras que eu estabeleço na minha casa, né? Então, tem as regras da escola para o meu filho, tem as regras daqui de casa. Então, a gente é muito mais desafiador também ser mulher e ser mãe, né? E a gente está aí se reconfigurando, procurando terapia, procurando, né, se cuidar. E os homens também, muitos estão, né, assim, já se mexendo, né? Eu percebo que é uma certa minoria, mas realmente procuram menos o atendimento psicológico. Mas tem muitos homens, por quê? Porque sofrem, né? Porque sofrem. Uma situação aqui. Eu já tive 3 casamentos e quando ele se dá conta que ele tá só, tá triste, não, né, perdeu o convívio com os filhos, e aí ele vai se dando conta, eu tenho 5 filhos, 2 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento, e um terceiro, passei por 3, estou no 4º. Mas quando ele vê, né, assim, que ele não tem um contato, a convivência, ele perdeu a convivência, né, e quando ele vê que tem questões que são dele que precisam ser transformadas, isso é doloroso, né? Então o corpo também adoece, deprime, né, vem doenças psicossomáticas, gastrite, enfim, né? Então a gente, o nosso corpo ele tem um limite, né? Porque o nosso psiquismo está interligado com o nosso, não é assim, isso aqui adoece o corpo, entende? É uma unidade, né? Então assim, não é um paralelismo psicofísico, né? Vamos dizer, o psiquismo que interfere, não é isso, está sempre junto. Uma gripe interfere no meu social, meu psicológico, não quero sair, estou gripada, estou com febre, interfere no nosso social. Então, a gente não pode apartar, entendeu? Essa doença é psicológica, essa não é. Então, os homens também, né, têm corpos adoecidos, né? E aí, como muitos homens, então a gente não está contra os homens, né? Assim, e eles querem produzir mais, uma performance, né? E aí, tanto as mulheres como os homens, elas precisam também desacelerar, cuidar de si, né? Se eu tenho ex-mulher, não é ex-marido, não tem que guerrear, entende? Assim, não é uma relação... Peraí, isso é adoecedor, isso cansa, né? E aí a gente precisa elaborar os nossos lutos, que muitas vezes são lutos de um filho que cresceu, de um casamento que acabou. Eu queria só lembrar, nesse mundo, né, instagramável que a gente vive, né? Assim, lembrando que uma outra fonte de sofrimento humano que o Freud nos fala é a decrepitude do corpo, né? O envelhecer. Então, vamos pensar aí nas mulheres, nos homens 40 mais, 50 mais, né? A importância de cuidar de si, de praticar um esporte, mas atenção para a forma exacerbada, né? A forma exacerbada porque, às vezes, se medicação é necessária, mas a medicalização é o excesso do remédio, né? Que o remédio é para remediar, não vai solucionar os problemas. Quem tem que solucionar e enfrentar é você, né?
E aí eu fico lembrando, né, dos filtros, né, assim, desse ideal de perfeição, de performance, que a gente precisa olhar com um senso crítico, né? Peraí, eu posso dizer não para isso, eu posso desacelerar nisso, né? Eu posso... Porque a sociedade, ela tem as formas de nos compensar, mas nos adoecer, né? Então, a gente tem que lembrar desse ideal, né? Assim, a pessoa é perfeita no Instagram, né? Uma ótima profissional, uma ótima companheira. E a gente escuta aí os papais de Instagram, né? Que às vezes acontece ao se divorciar e aí fica, né, fazendo coisas que nunca fez antes. E na realidade que é o óbvio, né? Então a gente precisa viver o essencial, viver de maneira mais simples e sabendo respeitar as minhas imperfeições, os meus limites. Que as fotos sem filtros têm suas belezas, né? As pessoas com as suas imperfeições têm suas belezas, porque a pessoa, eu vejo no consultório, acompanho as pessoas tentando se transformar. E é muito complexo. Você sabe daquela tua dificuldade, você é muito perfeccionista, isso interfere na relação com o outro. Não vou mais cobrar, não vou mais me cobrar, nem cobrar a pessoa. Aí você já está ali cobrando, irritado. Então, é complexo o ser humano, né? Mas é possível, né? Então, assim, eu lido com pessoas que se transformam e que conseguem promover saúde em suas vidas, né? E é muito bacana quando eu vejo que, ao se trabalharem psicologicamente, é capaz de refazer suas vidas, suas relações. E o amor. Eu sempre aposto no amor, eu sempre acredito no amor. Acompanho muitas pessoas que, né, estão ali em luto, que acabam um relacionamento e se consegue, né, ter uma memória afetiva e seguir em frente, porque a vida é isso. Que bom, eu quero aproveitar, já que nós estamos caminhando para o fim, né, da nossa conversa, agradecer o convite, convidar a todos, inclusive, para nos acompanhar nas redes sociais, né, e aqui já divulgando o Instagram do IBDFAN Ceará, então @IBDFAN Ceará, o meu Instagram, Melissa Orives, já agradecendo aqui a Janara pela oportunidade de fazer mais um Famílias em Movimento, né, que é esse podcast direcionado às discussões familiares atuais e a expectativa que nós temos de mudança dessa relação, inclusive dessa dinâmica, né, da aproximação do direito à psicologia. Então, muito obrigada, Janara, pela oportunidade e já deixando aqui espaço, né, para quem está nos acompanhando também mandar suas dúvidas, suas perguntas, que de forma muito clara e objetiva a gente, pouco a pouco, consegue responder na medida do possível lá pelos nossos directs, né? Aproveito também a ocasião para, né, assim, vocês visitarem o Instagram do Laicos Unifoca, nosso laboratório de pesquisa. E o meu profissional é janara.pinheiro.psi. E foi uma excelente oportunidade. Até a próxima.